Hoje a nossa reflexão será bem sucinta, bem curta, mas de fundamental importância. Eu tenho entendido, e ao longo dos anos, a gente, com a prática, a gente vai entendendo a importância de algumas atitudes nossas que vão fazer toda a diferença na nossa vida espiritual. Hoje nós vamos meditar numa atitude de Deus. No livro de Gênesis, logo no primeiro capítulo, e aqui vem a importância que Deus implicitamente deixa registrado para nós a importância da atitude dele. O que é essa atitude? Deus deixou registrado no livro de Gênesis, no capítulo 1 em especial, a nossa atitude de verbalizarmos aquilo que nós queremos, aquilo que nós queremos que aconteça. Deus deixou registrado no livro de Gênesis algumas orientações, como eu disse, implicitamente, para nós entendermos a importância de nós verbalizarmos aquilo que nós desejamos, os nossos objetivos, e numa atitude de fé, nós verbalizarmos audivelmente, evidentemente, se verbalizou tem que ser audível, minimamente para nós. Se as pessoas ouvirem a gente falando sozinho, vai imaginar que nós estamos loucos. Mas temos que falar audivelmente. Se for pessoas do nosso meio espiritual, do nosso convívio espiritual, que congrega junto conosco, que confessa a mesma fé, sem problema. Mas se for pessoas que não conhecem dos mistérios de Deus, vão pensar que nós estamos loucos. Então, no livro de Gênesis, a Bíblia, o Manual do Construtor, livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 3, Deus verbalizou audivelmente. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. No capítulo 1, versículo 6. Também, novamente, Deus verbalizando aquilo que ele queria que se materializasse. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então Deus verbalizando audivelmente, dando um comando para que se materializasse aquilo que ele tinha no coração dele, que seria bom para nós seres humanos. E isso foi na criação do mundo. Continuando no capítulo 1, agora no versículo 9, disse Deus também: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Nós estamos observando, e essa é a nossa reflexão de hoje, a importância de verbalizarmos aquilo que nós desejamos. Então aqui Deus nos ensinando a importância de verbalizarmos, de falarmos audivelmente aquilo que nós temos no nosso coração como fé. No versículo 11, e disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra. E assim se fez. Então a criação do mundo, isso é um ensino, isso é uma lição para nós. Tudo que o nosso coração desejar, e no exercício da fé, nós temos que verbalizar audivelmente. Dando sequência, no versículo 14, disse Deus também: haja luzeiros no firmamento dos céus. Se Deus, o próprio Criador da humanidade, ele criou todas as coisas, ele falou audivelmente, ele deu um comando audível. Isso tem uma importância, e daqui a pouco, quando eu for finalizar esse nosso pequeno estudo, essa nossa reflexão, para nós entendermos a importância de nós,
como seres humanos, como servos de Deus, como filhos do Deus vivo, a importância de falarmos audivelmente aquilo que nós desejamos. Então, repetindo o versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Novamente, Deus falando audivelmente, dando um comando. No versículo 20, tudo isso que eu estou lendo, essa nossa reflexão, é tudo no capítulo 1 de Gênesis. No versículo 20, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Novamente, Deus verbalizando audivelmente. Ele deixou isso aqui registrado para nós entendermos que daqui a pouco eu vou abordar a importância de nós falarmos de maneira que possamos ouvir. No versículo 22, e Deus os abençoou, dizendo, novamente, falando de maneira, estou repetindo, de maneira audível. A importância de verbalizarmos, de falarmos audivelmente. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, falou isso para a criação dele. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas do mares, e na terra se multipliquem as aves. Vamos agora lá para o para o 24, capítulo 1, versículo 24 de Gênesis. E disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Então a criação de Deus foi feita em cima de uma ordem, de um comando, e de maneira, ele verbalizou, ele falou, para que, e aqui tem uma importância, porque que ele falou de maneira que não existia nada sobre a face da terra, mas ele deixou, e isso ficou registrado exatamente para nós entendermos a importância, e isso eu vou trazer para a questão da nossa oração, nós verbalizarmos, falarmos com Deus a nossa oração audivelmente, que faz toda a diferença. No versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. No versículo 29, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores e que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então, agora trazer para uma realidade do nosso dia a dia. Por que Deus deixou registrado essa questão de falarmos audivelmente? A nossa oração, ela tem que ser audível. A palavra de Deus, lá no Novo Testamento, fala para a maneira correta de orarmos, é entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos de maneira audível, no recôndito do nosso quarto, no relacionamento com Deus. Mas é importante nós orarmos audivelmente. Por que a importância de nós orarmos audivelmente? Em outros estudos e pessoas que já ouviram falar, ou pessoas convertidas que têm um relacionamento com Deus,
Em outras reflexões eu já abordei um pouco esse assunto. Existe a luz, o bem, e existe as forças do mal, as trevas. Quando nós oramos audivelmente, olha que importante a importância da nossa oração audível, nós falarmos, nós verbalizarmos, quando nós oramos audivelmente, as forças das trevas, elas têm que saber que nós temos um compromisso com Deus, que nós temos uma aliança com Deus, que nós estamos falando com um ser superior, aliás, superior a todos, soberano, que conhece todas as coisas, que é onipotente, que é onipresente e que é onisciente, mas que Deus, Ele fez isso, falou audivelmente. Então nós, seres humanos, réis mortais, nós devemos a nossa oração, sempre que possível, fazer ela audivelmente, para que as forças das trevas sejam enfraquecidas nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que as forças das trevas sejam derrotadas na nossa vida. Então, a importância da nós, podemos orar em espírito, por exemplo, se estivermos no meio de pessoas que não são do nosso convívio, se a gente começar ali a orar em voz alta, a pessoa vai falar, ó, chama o psiquiatra porque essa pessoa não está bem, ela está passando mal. Mas se for de pessoas no nosso meio, ou orar audivelmente de maneira que nós possamos ouvir. E se nós estamos ouvindo, as forças das trevas, as forças do mal, também ouvirão. Porque eles não são, as forças do mal, os seres do mal, não são onipresentes, não são onipotentes e não são oniscientes. Então, isso é importante para nós selarmos diante das forças do mal o nosso compromisso, a nossa aliança que nós temos com Deus. E assim nós vamos derrotando dia a dia a ação maligna, a ação do mundo das trevas nas nossas vidas. Então, é muito importante. Então, assim, Deus em Gênesis verbalizou, e nós devemos verbalizar a importância de nós darmos um comando para que se afaste as forças das trevas das nossas vidas. E pode ter certeza, eu nos últimos anos entendi a importância da oração, a importância de orarmos de maneira que falamos, verbalizamos e possamos ouvir. E se nós estamos ouvindo, os seres das trevas, que muitas vezes nos atormentam, impedem as nossas bênçãos, vão ouvir também. E vai falar, opa, esse aí já tem aliança com o soberano. Esse aí já tem aliança com o Deus que criou todas as coisas. Esse aí nós nos perdemos. Então a reflexão é isso, a importância da oração audível. Podemos orar em espírito. Dentro do meu carro, quando eu estou dirigindo, eu falo audivelmente, de maneira, eu fecho os vidros do carro e falo de maneira até, de uma certa maneira, até gritando, louvando e glorificando a Deus. E a oração, obrigado Deus, obrigado, a gratidão que nós temos que ter a Deus. A nossa vida, o nosso acordar, abrir os olhos no nosso dia a dia, nós já temos que agradecer a Deus. É mais um dia, é mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Então a importância dessa reflexão é com relação e faz toda a diferença, a nossa oração audivelmente. Eu agradeço, hoje são 15 de outubro de 2019, eu estou com essa inspiração já faz alguns dias, então assim, eu sei que vai alcançar algumas pessoas, vai atingir algumas pessoas. Não sejamos tímidos diante de Deus, diante das trevas nem se fala, mas diante de Deus não sejamos tímidos. Falamos com Deus como nosso amigo, falamos com Jesus, o nosso Criador. Aí sim, o Espírito Santo de Deus, Jesus envia o seu Espírito que vem habitar em nós e faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Eu agradeço mais a atenção dos senhores, jovens, atentem para essa palavra, que vocês vão evitar muitos dissabores das suas vidas. As pessoas mais idosas, como eu também, vamos tirar proveito do relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe. Eu abençoo a cada um de vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado.